Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é nada mais, nada menos do que a gestão financeira de hotéis all-inclusive. É um nicho muito específico, muito desafiador, e se você é um gerente de hotel, proprietário ou apenas alguém interessado no mundo da hospitalidade, este episódio é para você. Vamos mergulhar então nas particularidades e estratégias financeiras necessárias para garantir, claro, o sucesso do empreendimento all inclusive. O Papcast está no ar. Então tá, pessoal, vamos dar início ao nosso episódio de hoje, que nós vamos falar sobre como precificar corretamente os pacotes all inclusive para garantir a lucratividade. A gente sabe que essa é uma tarefa um pouco desafiadora, né? Mas o essencial mesmo para garantir não apenas a atratividade para os hóspedes é também garantir a lucratividade sustentável do negócio. Então, nós vamos comentar um pouco agora dos pontos que a gente tem que considerar quando a gente tem uma operação all-inclusive ou se você quer transformar o seu meio de hospedagem numa operação all-inclusive, ok? A primeira delas todas é, obviamente, a análise de custos. A análise de custos, antes de qualquer coisa, né, antes de definir qualquer preço, é crucial a gente entender como os custos estão associados a cada componente do pacote all-inclusive, desde a parte da alimentação até o entretenimento. Então, você tem ali uma série de custos, né? Custo com alimentação, custo com bebida, custo com entretenimento, custo com pessoal, enfim, cada um deles ele tem uma proporção, cada um deles tem uma parte pequena, né? Que a gente chama de ratio, né? Ratio nada mais é uma palavra em inglês que quer dizer proporcionalidade. Cada um deles influencia dentro do custo do all-inclusive e é diretamente proporcional também à taxa de ocupação e às diárias vendidas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Muito importante também é considerar todos os custos fixos e variáveis, inclui folha de pagamento, cadeia de suprimentos, manutenção e, claro, todos os custos sazonais, né? Só os custos sazonais em si mereceriam aí um capítulo à parte, porque a mensuração deles e também o peso de cada um depende de região para região, logicamente. O número 2 que a gente cita é o entendimento do mercado. Então é muito importante que se realize uma análise profunda do mercado para que a gente possa entender como os concorrentes estão precificando seus pacotes, ok? Então é muito importante que você tenha um conhecimento aí do mercado local, dependendo da sua rede, do seu hotel, um mercado mais globalizado, né, em nível nacional ou até internacional. É muito importante acompanhar as tendências para que você fique dentro da precificação e não saia do mercado, né? E também, obviamente, acompanhando os custos que você tem. Muito importante é avaliar a disposição do mercado em pagar por diferentes níveis de serviços all-inclusive. Existem all-inclusives que são uma gama muito grande, né, de compreensão de serviços, que vão desde atendimento a crianças no Kids Club e também serviços de spa. Existem outros all-inclusive que geralmente as pessoas associam ao bastantão, né? Aquele all-inclusive com produtos mais baratos, enfim, que realmente fazem uma redução de custo brutal e tem uma margem de lucro muito grande, que ganha no volume. Então é muito importante você como empresário, avaliar em qual nicho de mercado você se inclui e qual a disposição desse mercado do que ele vai pagar para o nível de serviço all inclusive que você gostaria de incluir. A segmentação de clientes também é outro ponto muito importante. Há de se considerar as diferentes necessidades e expectativas de cada nicho. Por exemplo, um pacote voltado para famílias pode incluir atividades infantis, enquanto um pacote para casais
pode focar basicamente em experiências mais românticas. Então, isso tem que entender, você tem que entender dentro do seu empreendimento qual o seu nicho e de como você vai formatar esse pacote. Ofereça também, que é muito importante, opções personalizadas para atender diferentes segmentos de clientes. Vegano, vegetariano, cliente cadeirante, enfim. Desde uma gama considerando todo tipo de cliente que você pode receber, até também a gostos, nacionalidade, enfim, e a questão da sazonalidade também é muito importante. Então você tem que ter aí várias opções para que você possa nichar bem o seu negócio. Isso é uma questão primordial. Às vezes parece que no All Inclusive a gente coloca, entre aspas, todo mundo no mesmo saco, mas não é verdade. Você acaba vendo públicos bem definidos dentro do seu hotel. Ponto muito importante que é o velho e bom valor agregado, né? Identificar e destacar os elementos exclusivos que tem no seu hotel, né? Ainda que seja all inclusive, mas cada hotel tem a sua identidade, né? Seja em termos de serviço premium, seja em termos de localização privilegiada ou até experiências únicas. De repente, se o hotel está localizado num lugar onde você pode ter uma experiência fantástica no mar, você tem que caracterizar isso aí, vender como um valor agregado dentro da sua proposta de valor. Okay? Comunique também claramente o que os hóspedes receberão ao escolher o seu pacote. Mais importante de tudo ainda, pessoal, é entregar mais do que ele acredita que vai receber. Isso é muito importante, tá bom? Outra questão muito importante também, pessoal, é considerar sempre a temporada e a sazonalidade, né? A demanda, ela é muito importante para a questão de precificar os pacotes. Então, durante os períodos de alta temporada, né, de alta demanda, os preços podem ser ajustados para que possam refletir essa procura, né? O que é importante levar em conta é sempre oferecer promoções estratégicas durante os períodos de baixa para tentar atrair mais hóspedes. E aí vem alguns modelos interessantes dentro do All Inclusive, que é um modelo muito conhecido hoje em dia, que é o modelo de tempo compartilhado, né? Alguns conhecem também como time sharing e outros conhecem como vacation club. Os três são diferentes entre si, mas eles também têm características muito interessantes que contemplam uma excelente ocupação, principalmente no período de baixa temporada. Um outro ponto a considerar que é muito importante para que o All Inclusive obtenha sucesso é o feedback dos hóspedes. Sempre você tem que analisar constantemente o feedback dos hóspedes, as métricas diárias para identificar todas as áreas de melhoria ou ajuste no serviço ou na operação ou até mesmo nos pacotes do hotel. Hóspedes satisfeitos, eles sempre estão propensos a retornar e recomendar o seu hotel. Aí, tornando o cliente praticamente um fã, né? Eu até já comentei isso aí num outro podcast a respeito do converter um cliente em fã. E contribuir com a sustentabilidade financeira da empresa, porque o cliente vai falar bem para o outro, vai falar bem para o amigo e assim sucessivamente, e os hóspedes vão crescendo de uma maneira exponencial impressionante, né? Para que você tenha também essa possibilidade de controlar bem a demanda, é muito importante que você saiba fazer e você tenha uma flexibilidade na precificação, porque as mudanças nas tendências do mercado são muito importantes para o negócio e você tem que saber jogar, né, com as novas ofertas dos concorrentes, por exemplo, e também com os feedbacks dos clientes. Então, a precificação ela vai de acordo um pouco com o que está acontecendo no mercado. Existem muitos meios de hospedagem que eles deixam a precificação fixa, o que também pode se usar como uma arma, porque isso aí caracteriza o hotel como um hotel de posicionamento, né? Se o hotel tem certeza daquilo que entrega e realmente tem um serviço de excelência, ele pode deixar aquela tarifa dele sem nenhuma modificação e só em tendência de subida. Mais adiante a gente vai falar também um pouco a respeito de por que a gente não deve baixar nunca a diária, né? Sempre agregar valor e não dar desconto. Então, toda essa questão que nós falamos agora nesse primeiro segmento de precificar os pacotes all inclusive, isso tudo é uma arte, né, que na verdade combina toda essa análise financeira, entendimento do mercado, sensibilidade, as novas necessidades dos clientes, enfim, e para equilibrar todos esses elementos, os hotéis all inclusive, eles
não atraem somente hóspedes, mas também eles garantem uma operação financeira sólida. Gente, vocês têm que se lembrar o seguinte, a precificação é um processo muito dinâmico e que requer monitoramento constante, um follow-up constante, e você tem que estar sempre em cima de todas as métricas diariamente para garantir, no mínimo, uma competitividade e uma lucratividade a longo prazo, né? O hotel all-inclusive é um hotel caracterizado por um custo relativamente alto, né? Que isso tem muito que se aprender a manter esse custo, mesmo ele sendo alto, mas ele estável, mas também dá uma receita muito alta, porque você consegue colocar um valor na tarifa, agregar um valor na tarifa em que a pessoa percebe, que o cliente percebe que valeu a pena, ele não vai precisar sair para tomar café, para almoçar, para beber, enfim. Então você consegue precificar isso aí, tá legal? Daqui a pouquinho então a gente volta com o nosso segundo segmento, que nós vamos conversar um pouco sobre controle de custos e orçamento para hotéis all-inclusive, tá legal? Fique conosco então, é o Papcast que volta daqui a pouco. Não esquece de ir lá no Instagram e acompanhar as nossas postagens e também dar seu comentário no @paphotel no Instagram. Ou você pode entrar no nosso site também e conhecer um pouco mais do nosso serviço, o que nós fazemos e oferecemos, que é o www.paphotelpro.com, paphotelpro.com. Tá legal, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta. O Papcast está no ar. Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Voltamos ao nosso segundo segmento do programa de hoje, que a gente vai conversar sobre controle de custos e orçamento dentro do all-inclusive, tá legal? E essa parte é muito importante porque ela vai servir para que a gente possa entender um pouco dos custos que envolvem um hotel all-inclusive. E uma das maneiras que a gente escolheu para que a gente possa exemplificar bem esse campo é um dos campos mais importantes. A gente vai, então, explanar um pouco para vocês e mostrar para vocês quais são alguns métodos para que a gente possa monitorar e controlar os custos de alimentos e bebidas. É isso mesmo. Um dos carros-chefe do all-inclusive é realmente você poder ir, ficar a semana inteira, não se preocupar em tomar café e almoçar, e jantar e tomar drink, enfim, e comer um lanche. Então, o all-inclusive, ele vende muito essa ideia de que você não precisa se preocupar. O que realmente, de fato, você somente tem que seguir a programação do resort ou do hotel e só consumir, não tem que se preocupar com nada mais. Hoje em dia, existem poucas pousadas que elas já estão trabalhando com o sistema de all-inclusive, mas a questão da pousada e do hotel menor é que tem uma dificuldade de controlar os custos, né? Porque o consumo ele não é tão grande quanto os hotéis de rede ou hotéis que têm mais de 100, 150, 200 UHs, que eles têm um volume muito grande, tá bom? Mas isso é um papo para uma outra hora. O que a gente vai falar um pouquinho é sobre as estratégias todas elas práticas, né, para que se possa monitorar os controles dos custos de alimentos e bebidas nos hotéis all-inclusive. Essa é uma área realmente que é fundamental, porque a gestão eficaz desses custos não apenas influencia a sua lucratividade do seu hotel, mas também impacta diretamente na satisfação do hóspede. Por quê? Não adianta você comprar um produto muito barato, tentando economizar, que você de fato vai economizar, mas você vai ter uma satisfação lá embaixo e o cliente não vai te indicar e não vai voltar, enfim, a cadeia é quebrada, né? Então toda aquela questão, aquele papo do cliente que se converter em fã, vai tudo por água abaixo. Então você tem que estabelecer um método em que você ofereça um produto honesto a um preço bom e realmente não se aperte nas contas, mas que tem que ter no mínimo, uma margem entre 50% e 60%, se não um pouco mais, eu já diria até entre 65% e 70% de margem, porque o custo agregado é muito alto, é pessoal, é imposto, enfim, e o Brasil, ele realmente come muito imposto nesse sentido de precificação e de taxação de hotéis all-inclusive. Não só all-inclusive, perdão, mas em todo tipo de hotel aqui no nosso país, né? Muito importante, pessoal, fazer uma análise dos fornecedores, isso é muito importante.
você tem que realizar sempre a detalhe uma análise regular dos fornecedores para que garantam que você está recebendo, além de produtos de qualidade, preços muito competitivos. É aquela velha teoria dos 3 orçamentos, né? E aí vai uma outra dica, não adianta fazer um orçamento num produto muito xing-ling, muito barato, e fazer num de marca, porque você não vai ter um padrão, né? Vai ficar uma coisa surreal e você vai estar enganando a si mesmo e ao seu negócio mesmo, né? Então faça orçamentos com produtos similares, parecidos, e que de preferência esses produtos sejam locais, porque com o produto local você pode estabelecer contratos mais longos e também você pode reduzir custo de transporte com logística, transporte e logística, perdão. Isso é uma parte muito importante porque existem alguns exemplos de alguns hotéis no interior do Brasil que tem uma logística complicada, que as estradas são ruins, em que não existe nenhum mercado maior, em que o próprio hotel ou a pousada tem produtos de excelente qualidade e precisa trazer de longe. Então, o custo desse produto ele já arranca numa porcentagem muito alta. Já fica muito difícil de estabelecer o preço final dele e repassar tudo isso ao cliente é praticamente impossível. Então, você vai empatar para ter aquele produto com você, né? A outra parte fundamental, sem poder esquecer, logicamente, é a questão do desvio, né, gente? Como a gente sabe, alimentos e bebidas, tanto a parte de desperdício de comida, que alguns conhecem como merma, né? É uma parte significativa da perda e tem que ter um controle muito especial sobre isso, porque mesmo a comida que vai fora, tem que se estabelecer um método em que essa comida seja pesada para que se coloque também na perda, né, na merma. Isso é muito importante, que vai fazer uma diferença brutal no final do mês e pelo menos você vai ter sentido, pelo menos vai ter sentido, perdão, do que você está gerando e do que você está perdendo também, para começar a trabalhar pontos de melhoria, planos de ação para evitar desperdício. Outra ponta importantíssima é o controle de estoque e contagem e inventário de bebidas. Aí é um campo muito aberto, porque o próprio funcionário ou até um outro hóspede, enfim. O que acontece em alguns hotéis all inclusive? Hotéis all inclusive, por default, né, por uma questão básica, todos os hóspedes recebem igual, ou seja, se tem um garçom passando com uma garrafa de vinho, eu peço para ele uma taça de vinho, ele vai me servir. Mas o que muitas vezes sucede nesse tipo de empreendimento é que tem um grupo de amigos, ou um casal, ou uma pessoa sozinha que está curtindo, enfim, chama o garçom e dá para ele uma gorjeta maior. E fala para esse garçom, olha, passa aqui mais seguido e me dá mais bebida, enfim, e o garçom vai acabar indo. E outras pessoas acabam dando uma gorjeta muito maior para ter uma garrafa, por exemplo, uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho. Só que para o garçom, esse valor que ele vai receber é um valor muito grande, mas para o valor do preço da garrafa é irrisório. Mas como o garçom sabe que ele vai ter que servir e, entre aspas, dar de graça para todo mundo, ele vai fornecer essa garrafa para a pessoa que paga mais. Então isso aí acontece muito, que é um outro desvio que é muito comum de acontecer em all inclusive. Para isso, então, tem que sempre se prestar atenção e se implementar um sistema de controle de estoque para que a gente possa evitar esse desperdício e perda. Eu recomendaria sempre um fechamento de estoque diário, tá, gente? Então, sempre no início do dia se conta o que se tem, né? Aí tem consumo que vai no sistema e no final do dia o maître ou então, enfim, o gerente de A e B ou o diretor de A e B, enfim, ou alguém designado para isso, faz uma contagem final. Muito importante. Adotar também a prática FIFO, né? First in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? A tática Pepsi também, né? Pode ser traduzida. Todo produto que entra primeiro, ele tem que sair primeiro, né? Então, por exemplo, a ordem na prateleira é muito importante. Não adianta você fazer uma ordem de validade de produtos e você começar pegando os produtos que estão atrás, né? Então, você nunca vai usar o que vai vencer primeiro. E você vai acabar que vai passar o tempo de expiração, você vai ter que colocar fora. Então, o controle de validade é muito importante. Por isso que também dentro da própria contagem de estoque, você acaba fazendo já esse controle de data, né? Vai contando, vai olhando a data, vai contando, vai olhando a data. E vai colocando conforme a data de expiração. Tá bom? Isso é muito importante para evitar essa perda de estoque e ruptura de estoque que a gente chama, né? Padronizar as receitas. Fazer receita padrão com medida,
com gramagem, com quilo, com unidade, enfim, seguir bem a receita. Essa consistência na preparação dos alimentos ela é fundamental, principalmente em grande volume. Isso só não vai melhorar a qualidade, mas também facilita um absurdo controle de custos, porque realmente você tem uma equipe treinada de cozinheiros que segue à risca aquela receita, dificilmente você vai ter um desvio grande, né? As porções elas podem ser planejadas com muito mais precisão, então isso é muito importante. O treinamento da equipe é fundamental, né? Treinar toda a equipe de cozinha para que eles possam sempre otimizar o uso de ingredientes e minimizar o desperdício. Educar a importância de controlar os custos e envolver toda a equipe na identificação nas oportunidades de economia. Então, saber explicar para eles por que é importante economizar, daqui a pouco envolver aí um PPR, um prêmio no final, enfim, estabilizar todo esse grupo e fazer com que eles se envolvam nesse processo. Monitorar tudo sempre também, gente, em tempo real. O sistema de gestão hoteleira hoje em dia, com controle de estoque de manhã, controle de estoque de tarde e o consumo durante o dia, enfim, um exemplo, ele te dá em real time, em tempo real, como está o custo e como também está a questão do lucro da empresa diariamente, né? Tem um dashboard, então tem uma tela que você coloca na sua frente, você consegue ver hora a hora se você está ganhando, está perdendo no whisky, enfim. Isso já tem os softwares bem adiantados que você consegue monitorar tudo isso. Outra coisa muito importante é sempre considerar ajustar o menu, né, que você tem nas diversas localidades, diversos bares e restaurantes, para destacar os itens mais rentáveis. Você faz um marketing no item que te dá mais retorno, né? Ou você introduz a estratégia promocional, para poder impulsionar as vendas desses itens com margens mais altas. Porque nem todo o All Inclusive tem produto somente gratuito. Existe a linha Premium. E dentro da linha Premium você tem produtos que as margens são bem mais altas e você tem que, através do marketing, fazer com que esses produtos que a sua margem é acima de 65%, por exemplo, 70%, você coloca ele na cara do seu menu, você coloca ele perto do seu cliente e que você, entre aspas, força uma venda um pouquinho mais agressiva, mas mostra para o seu cliente que é um produto muito bom e com certeza para você vai ser um resultado excelente. Então é muito importante que os produtos de maior margem dentro da linha Premium fiquem muito mais evidenciados que os demais. Sem esquecer também, claro, a negociação com os fornecedores. Tem que estar sempre atento com oportunidade de negócio e negociação com fornecedores, como os descontos por volume, né? Você pergunta, e se eu comprar um volume lá, 20 caixas, ao lugar de uma caixa de uísque, quanto é que você me consegue? Enfim, promoções especiais, busque sempre datas importantes, né? Como a Black Friday, por exemplo, busque datas, evite buscar datas tipo feriado ou alta temporada, compre na baixa, né? Acordos exclusivos, então, por exemplo, olha, se eu comprar sempre de você o açúcar tal, vou comprar só da sua marca, quanto é que você me faz aí a tonelada do açúcar? Então, sempre em quantidades grandes e negociar prazos de pagamento também é importante. Além, é claro, do bom e velho networking, né, que é manter os relacionamentos com fornecedores sempre sólidos e sempre garantir benefícios em longo prazo, né? Dá uma ligada para ele de vez em quando, manda uma mensagem, convida para o seu negócio. Isso é realmente muito importante. Para que a gente possa terminar agora esse segundo segmento, não esqueça, gente, sempre do feedback dos hóspedes. Você, como dono de pousada, ou como gestor de pousada, enfim, como você é uma pessoa que está sempre bem comunicativa, converse com os clientes, peça o feedback sobre a qualidade e a quantidade da comida oferecida, pergunte como está, esteja preparado para receber muita crítica, isso é muito importante, vai fazer você crescer muito. Pode ajudar muito você a porcionar melhor, por exemplo, pode ajudar você muito a servir melhor as bebidas, modificar os drinks, entrar numa tendência melhor, enfim, e claro, com isso melhorar a eficiência operacional e, por consequência, o sucesso do negócio. Para concluir, o que é muito importante? Que esse tipo de gestão de custos de alimentos e bebidas, principalmente em hotel all inclusive, que é o nosso ponto hoje, requer uma abordagem holística. O que quer dizer isso? Desde a seleção dos fornecedores até a análise do desempenho do menu, como se porta o garçom, enfim, você tem que levar em conta tudo isso, implementando todas essas estratégias para que
o seu hotel não apenas controle os custos, mas também que ele possa elevar essa experiência do cliente e maximizar a lucratividade. Lembre-se, gente, lembre-se muito bem, a eficiência operacional é a chave para manter um equilíbrio saudável entre a oferta de serviço de qualidade e a gestão financeira sustentável. Ok? Resumindo, All Inclusive é controle de custo, produto de qualidade, feedback com o cliente e uma margem de venda de produtos premium, uma margem de venda acima dos 65%. Tá legal? A gente está terminando o nosso segundo bloco. Não esqueça de ir lá no nosso Instagram, seguir a gente, ver o nosso material, que está bem interessante. A gente tem diversos tópicos lá, se vocês quiserem opinar, curtir, dar um like, seguir, @paphotel no Instagram, @paphotel. E também no nosso site, vocês podem acompanhar, ver o que a gente faz, né? Qual tipo de serviço que a gente oferece para pousadas, hotéis e meios de hospedagem em geral, no Pap Hotel Pro, paphotelpro.com, não tem BR, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, o Papcast segue com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então para que a gente possa dar sequência ao nosso capítulo de hoje, nosso episódio do Papcast, que é a gestão financeira de um hotel all inclusive. Já passamos pelo primeiro, pelo segundo e vamos entrar então agora no nosso terceiro e penúltimo segmento, que a gente vai conversar um pouco sobre a tecnologia e inovação na gestão financeira, que é muito importante e que realmente isso faz uma diferença tremenda, porque a gente sabe aquela velha máxima da gestão, o que você não pode medir, o que você não pode mensurar, você não pode fazer a gestão e nem administrar, correto? Então, a gente vai explorar agora um pouquinho a importância do sistema de gestão hoteleira e como eles desempenham um papel fundamental no controle financeiro dos hotéis all-inclusive. Esses sistemas, pessoal, quando eles implementados de uma maneira eficiente, eles podem ser realmente uma peça importante, uma peça-chave para otimizar todos os processos. Eles melhoram muito a eficiência e garantem uma gestão financeira muito sólida. Vou passar para vocês agora um pouquinho alguns aspectos que a gente tem que considerar a respeito dos sistemas de gestão hoteleira, tá bom? Centralização de dados é um deles, tá? Isso é muito importante, centralizar os dados. Sistema de gestão hoteleira que ele centraliza os dados cruciais, como reservas, ocupação, consumo de alimentos e bebidas, despesas operacionais, são métricas muito importantes em que um bom gestor, um gestor operacional, um gestor geral, um financeiro, tem que ter sempre na ponta da língua todos os dias. Ele tem que acordar, chegar no hotel, pegar todas as métricas dele e tem que saber durante todo o dia como está o hotel dele, através dessas métricas. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem no celular, faz o download no celular, tem o próprio aplicativo ali que a métrica vai atualizando praticamente em real time ali, vai dando um update segundo a segundo. Segundo, a centralização desses dados facilita o acesso rápido a todas as informações relevantes para que a gente possa tomar decisão financeira. Então, ao final de um dia, eu posso planejar, posso ter um forecast diferente daquele que eu tive ontem, porque eu já sei uma tendência que o hotel vai me levando. E a partir dessa tendência, por exemplo, eu tenho mais 10 dias para fechar o mês. Então, esses 10 dias eu quero ver se esses 10 dias eles vão ser relativos aos últimos 3, aos últimos 7, aos últimos 15, enfim. Então, a gente tem que... esses dados, a maior quantidade de dados possível para essa análise, ela tem que estar na palma da mão. Controle de inventário. No capítulo anterior, a gente conversou um pouco sobre controle de inventário de desvios e esse sistema de software não tem errado. Eles auxiliam totalmente na gestão de estoque, garante um controle muito preciso sobre toda a disponibilidade de alimentos, bebidas e outros suprimentos. Basta que, logicamente, que a informação que seja imputada lá seja a informação correta. Mas isso, se você não tem uma pessoa de confiança para fazer, então esquece, não adianta sistema que vai lhe ajudar. Tem que ter uma pessoa de confiança e que daí esse sistema vai te dar todas as métricas corretas. Muito importante. Alertas automáticos que você pode mesmo configurar para que possa indicar a necessidade de reabastecimento, evitando interrupções das operações, que é uma das técnicas importantes que se conhece em alguns hotéis como máximos e mínimos. O que isso quer dizer? Mínimo, por exemplo, é o mínimo de estoque que você tem que ter daquela mercadoria.
O mínimo de estoque é o seguinte, você vai consumindo, tem 5, 4, 3 e você deixou o mínimo 2. Quando chega o mínimo 2, automaticamente já gera um pedido. Já gera um pedido para chegar no nível máximo, né? Máximos e mínimos, nível máximo que seriam 10. Então, o máximo que você vai ter vão ser 10 e o mínimo vão ser 2. Quando chega no 2, você vai receber uma compra de mais 8, que são 10, que é mais ou menos um consumo médio em que se fez um cálculo para se chegar nesse valor. Ou seja, o seu consumo médio durante o mês, o dia, semana, enfim, são 8 unidades. Então, quando você tiver um déficit de 8, se compra novamente para que você nunca fique na mão. Então, esse controle de inventário com alerta automático é muito importante. Hoje já esses sistemas de software já dão automaticamente, já avisam até o fornecedor, o pessoal de compras e logística não precisa nem se preocupar com isso. Gestão das reservas e da ocupação, muito importante também, uma métrica fundamental, para que facilite o monitoramento em tempo real da ocupação e permitindo melhor previsão de receitas, né, que eu acabei de falar anteriormente, o nosso mais conhecido forecast, e a capacidade de ajustar os preços conforme a demanda. Exemplo, dia 15 do mês tal, não importa o mês. Lá no dia 15, eu já tenho a ocupação real, eu já tenho o que está vendido para frente, né, que a gente chama o que está vendido nos livros, e eu já sei como está a minha concorrência. Com base nessas informações, nessa triangulação de informações, eu já consigo precificar muito melhor. Então, essa gestão de reservas e ocupação tem que ser feita para o sistema de software e você tem que fazer análise humana, logicamente, para poder aplicar nas suas tarifas e, na verdade, afinal, quem conhece o seu cliente é você, né? Então, essa análise humana é sempre necessária. A integração com o sistema de reserva online ajuda também a evitar o overbooking e otimizar a ocupação. Como isso funciona na prática? A maioria de vocês já sabe, mas não custa a gente repetir. Eu não recomendo trabalhar com overbooking, apesar de que tem umas pessoas que gostam bastante, eu não gosto muito, né? A margem de erro, dependendo da localidade, ela é zero, então você tem que ficar bem atento a isso, principalmente se você tem um meio de hospedagem localizado em alguma parte remota, né? Difícil de se encontrar uma outra hospedagem, porque se você tem um overbooking aí não tem muita solução e o problema está criado, né? Então o overbooking é sempre bom você manter ali uma margem de segurança, dependendo do número de habitações, do número de UHs que tem o seu hotel, dá para colocar uma certa porcentagem ali de segurança. Então é importante que o sistema esteja integrado para que não aconteça isso. O faturamento também é uma outra área importante a estar integrado no software. Por quê? O sistema de gestão hoteleira hoje, ele geralmente tem umas funcionalidades de faturamento que são bem simples, né, de se entender e que eles já integram todo o sistema bancário de taxas, enfim, de cobranças, né, contas a pagar, contas a receber, emitindo fatura, enfim, tudo que você precisa. Lógico que você tem que determinar algumas permissões de usuários para que nem todo mundo possa acessar essa informação. E a automação também do processo de faturamento, ela reduz muitos erros e agiliza todas essas transações financeiras, porque já está tudo dentro do sistema, basta você dar um comando que o sistema já é fechado, não tem que calcular nada à mão, então não vai ter muito erro com relação a isso. Isso também te dá relatórios financeiros detalhados, né? Os relatórios financeiros são métricas importantíssimas, logicamente. Eles te fornecem insights sobre receitas, custos, lucratividade, enfim, e servem para as reuniões pontuais, tanto semanais, mensais, semestrais ou de orçamento, para que você possa analisar e fazer forecast mais apurado e com mais detalhe. Automação de tarefas. A automação de tarefas é muito importante porque as tarefas rotineiras, por exemplo, como contabilizar transação, atualizar registro, você deixa isso tudo automatizado, não precisa se preocupar também. E reduz a carga de trabalho enormemente do administrativo e, mais uma vez, minimiza todos os erros humanos, né? Segurança também é conformidade. O sistema de gestão, eles vêm com recursos de segurança e protege todos os dados financeiros que são sensíveis, né? São sistemas robustos. Facilita muito a conformidade com regulamentação financeira, porque todas as taxações já estão incluídas lá, você não tem como mexer nesse sistema. Então, os relatórios são sempre precisos. E, claro, tem uma análise muito importante, né? Que é a análise preditiva, que sempre auxilia na antecipação de tendência de mercado e na tomada de decisões estratégicas.
a gente pode concluir esse capítulo é que os sistemas de gestão, eles não são apenas ferramentas que são tecnológicas, são extremamente necessárias, mas eles são aliados estratégicos na gestão eficiente dos hotéis all-inclusive e também dos hotéis que não são all-inclusive, muito mais all-inclusive porque você tem muito mais dados a compilar. Quando você integra e automatiza esses processos, eles permitem que os gestores tomem decisões baseadas em fatos, baseadas em dados, baseadas em números. Não é achismo, não é porque eu vi que o cliente... Não. É o que foi realmente consumido e todas as métricas que ali te apresentam. É muito importante que esse sistema ele também venha a melhorar a experiência do cliente, né? Porque no final você consegue ser muito mais detalhista com o que o cliente consumiu e a partir daí você já tem uma análise de como se porta o cliente no seu hotel, se ele utiliza mais o bar X, o restaurante Y, ou então a piscina, ou então a sauna, ou então o parque de diversões. Você consegue ver por onde ele se movimenta e a partir daí você consegue traçar também um perfil do seu cliente, tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último segmento, a gente vai falar mais adiante sobre as estratégias de marketing e vendas, mas por enquanto vocês podem ir na nossa página no Instagram, no @paphotel, ou também no nosso site no paphotelpro.com, paphotelpro.com, e lá você pode dar uma olhadinha no que a gente faz, as soluções que a gente tem para hotelaria e também para o seu hotel, para a sua pousada, e daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto segmento aqui do nosso Papcast. Olá pessoal, então estamos de volta aí para o nosso quarto e último segmento do Papcast no dia de hoje. A gente vai tá falando um pouco sobre gestão financeira de hotéis all-inclusive, como transformar o seu hotel em all-inclusive ou também se você já possui um. São algumas dicas aí que nós estamos dando no dia de hoje para que você possa utilizar no seu negócio, tá bom? Se você quiser saber mais, acesse lá o @paphotel, que é o nosso Instagram, @paphotel, ou paphotelpro.com, paphotelpro.com, que explica um pouquinho mais sobre o que a gente faz, nosso contato e tudo mais. Vamos falar então do nosso último segmento agora sobre estratégias de marketing e vendas, porque isso aí também faz parte da gestão financeira. O próprio papel das avaliações online, na aquisição de novos clientes e na reputação do hotel faz parte de um segmento muito importante e com que isso gere muita receita para o hotel. A gente vai explorar um pouquinho agora sobre o aspecto da indústria hoteleira moderna, o que o impacto das redes sociais e das avaliações online na aquisição de novos clientes e na construção da reputação de um hotel podem influenciar. É muito mais barato que você mantenha o seu cliente do que você busque um novo. Portanto, quanto mais você conseguir economizar na busca de um novo cliente, melhor vai ser. As plataformas hoje em dia de avaliação, elas têm se tornado sempre um fator muito decisivo para que todos os consumidores, principalmente os hóspedes, escolham um hotel, tanto all inclusive como não. Hoje a gente decide muito baseado na avaliação, porque os preços são praticamente os mesmos e nem sempre o mais barato a gente vai pelo preço, né? A gente vai pelo valor que nos dá e, sobretudo, pela prova social que a gente consegue comprovar. Então, alguns dos pontos importantes a considerar é sempre a influência na decisão de compra. As avaliações online, elas sempre exercem uma influência muito significativa, principalmente se trabalha também com influencer, né? Os hóspedes em potencial, eles sempre confiam na vivência dos demais, na experiência dos outros, naquela velha prova social de que eles já foram, postaram vídeos e fotos, então eu vou seguir aquela pessoa que eu acho interessante, ela está me dando dicas boas, então eu vou seguir o hotel que ela vai e não necessariamente pelo preço, né? Então é importante que a gente tenha uma classificação sempre alta, positiva, que pode ser sim um grande diferencial na escolha entre diferentes opções de hotéis, principalmente se tratando de hotel all inclusive, porque quase todos eles têm uma média de preço muito parecida, a não ser uma gama muito alta de valor que realmente está num outro nicho de mercado que não é o nicho comum. A construção da confiança, através das avaliações, elas contribuem muito para que isso seja verdadeiro. Então, os hóspedes, eles se sentem muito mais seguros quando eles escolhem um hotel
com uma reputação sólida, né? Com uma base de experiência de clientes larga, com muitas avaliações, com realmente um resultado muito positivo. Então isso aí às vezes vale muito mais do que um desconto. Outra coisa importante, quando você recebe uma avaliação e ela não é tão boa, sempre seja transparente e construtivo com relação a essas críticas, tá, gente? Crítica negativa. É muito importante que o cliente do outro lado da tela, ele veja que você está respondendo aquilo com seriedade e que você realmente vai fazer com que esse problema não aconteça mais e que tenha o controle de toda a situação, tá bom? Isso é fundamental para que o cliente sinta que você é verdadeiro e queira conhecer o seu hotel. O feedback ele tem que ser o mais rápido possível, tem que ser em tempo real se for possível. Quando entra uma avaliação, já entra e já responde. Isso aí sempre vai te permitir que os hotéis possam realmente resolver o problema, né? Identificar sempre essas áreas de melhoria e agir diretamente, né? Então, se um hóspede faz uma reclamação, por exemplo, eu não gostei muito do piso porque eu senti ele escorregadio, ele parecia molhado, enfim. Então, se isso é uma reclamação corriqueira, a gente já faz uma análise diretamente do que está acontecendo. Daqui a pouco é uma infiltração mais grave. Mas nem sempre os hóspedes todos falam para você. Eles gostam de colocar em mídia social. Então, você tem que pegar muita informação e muita dica dali que é importante. A própria visibilidade online, ela é melhorada se o hotel tem avaliação melhor, né? Então ele sempre é colocado no topo, né? Os algoritmos hoje em dia dos buscadores, eles frequentemente destacam os estabelecimentos com melhores notas, melhores avaliações, sobretudo melhores depoimentos, tá, gente? Depoimento é muito importante, é uma prova social verdadeira. E isso pode resultar, e com certeza sempre resulta, em muito mais reserva direta e obviamente, uma vantagem competitiva brutal com relação a você. Uma coisa importante a respeito de visibilidade online e avaliação, não forje a avaliação, tá bom? É importante salientar, porque houve um caso no Brasil em que uma pousada criava e-mails para mandar avaliações positivas e foram descobertos por um channel manager, né, por uma OTA, por uma agência que vendia, e essa agência bem grande, bem conhecida, bloqueou esse meio de hospedagem da plataforma por 2 anos, imagina. Então, por 2 anos ele não pôde vender nessa plataforma e, consequentemente, nas suas co-irmãs também não. Então, prejudicou muito. Não faça isso. Eles têm maneira de descobrir. O marketing boca a boca digital é fundamental. As avaliações online funcionam como marketing boca a boca digital. E as estratégias de marketing, elas podem ser todas elas construídas em torno dos depoimentos, né? E avaliações positivas. Você pode criar mesmo dentro do seu hotel um formulário em que a pessoa, quando ela faz o check-in e ela assina, ou ela marca naquele quadradinho, né? Eu aceito as condições e tal, dizendo que você pode usar o depoimento dela no final. Então, prova social é fortíssima, principalmente com um produto que a gente lida com emoção, que é diária de hotel, né? Então, nada melhor do que uma prova social e o marketing boca a boca digital. Gerenciar a reputação através de um departamento específico para isso, né? Responder às críticas, destacar feedback positivo, colocar em valor, né? Publicar. A boa reputação online, ela pode ser um ativo muito valioso, enquanto a má gestão dela pode resultar em danos assim catastróficos. Se você deixar a mídia social largada hoje em dia, esquece, você não vai conseguir prosperar e nem conseguir crescer. Portanto, sempre a experiência do cliente, a experiência do hóspede, que muitas vezes elas são detalhadas nas avaliações, incluindo os serviços, gastronomia, enfim, esse feedback ele é muito valioso para os futuros hóspedes, que eles vão se ver naquele documento ali, eles vão se ver naquele depoimento também. Então, eles procuram uma experiência muito específica e querem saber se algum daqueles depoimentos se encaixa no que eles estão pensando. Sem esquecer também, quando do check-out, e você vai ter, eu tenho certeza disso, a maioria dos seus hóspedes felizes, encoraje os hóspedes a deixar feedback positivo. Isso não é enganar, isso não é trapaça, você só está lembrando ele dos momentos felizes do que eles aproveitaram no seu hotel
e para avisar para todo mundo. Basicamente é isso, eles vão avisar para todo mundo que seu hotel é legal, seu hotel é bacana, que você é uma pessoa legal. Então, encoraje os hóspedes a deixar um feedback positivo. Isso pode ser feito através de e-mail, depois do check-out, pode ser feito no check-out mesmo, pode ser usado um QR Code na saída, pode, enfim, são diversas alternativas que vocês podem fazer com que façam que os hóspedes se sintam inclinados a compartilhar todas as suas experiências. Isso é muito importante. E ele vai fazer isso como se fosse uma dívida de gratidão com você, tá bom? Encorajar as avaliações positivas, o feedback positivo. Lembre ele no final, que eu tenho certeza que a sua reputação online vai subir e vai subir muito. Pessoal, nesse mundo que está cada vez mais digital, que já não tem mais volta, né? Agora a tendência é ficar cada vez mais digital, muito menos papel, muito menos formulário, enfim, quase tudo agora, 99% já, 95%, 99% de todos os itens com relação a avaliações são praticamente digitais. Essas avaliações online desempenham um papel crítico, realmente muito crítico na reputação e no sucesso de todos os hotéis, sobretudo no All Inclusive. Você tendo uma abordagem proativa e comprometida com a satisfação do seu hóspede, aliada sempre a estratégias inteligentes de gerenciamento dessas avaliações, você pode transformar o feedback dos clientes em uma poderosíssima ferramenta de marketing, utilizando a prova social e a construção de reputação. Lembre-se sempre, gente, a experiência do cliente, a experiência do hóspede, transcende tudo que for a instalação física. Ela sempre será moldada por histórias compartilhadas pelos próprios hóspedes. As pessoas querem construir histórias para a vida delas. As pessoas querem escutar histórias de outras pessoas. Portanto, a prova social de quem foi e a prova social daquele que está e vai embora, ela tem que ser baseada numa história vivida de uma maneira fantástica. Tá bom? Espero ter ajudado vocês no dia de hoje, as dicas terem sido importantes e que você tenha gostado do nosso podcast. A gente está encerrando mais um episódio sobre gestão financeira. Esperamos que vocês tenham encontrado algumas informações muito valiosas e também que vocês possam aplicar no seu hotel, seja ele all inclusive ou não. E lembre-se, né, gente, o sucesso financeiro, ele está na combinação de muita coisa, né, nas estratégias que vocês têm, no controle de custos eficientes, na capacidade de se adaptar às mudanças do mercado e, sobretudo, na gestão de avaliações e na gestão do serviço entregue, tá bom? Se você gostou, então, do nosso podcast, não esqueça de nos seguir no próximo episódio, né? Marca lá para nos seguir, põe o lembrete ali no Spotify, que é muito importante, né? Vai ter mais conteúdo exclusivo. A gente, a cada 2 semanas, está publicando um podcast, mas deixa lá, deixa avisado, porque daí você consegue receber e não esquecer de nada, tá bom? Então, entra no Instagram, @paphotel, ou se não, no nosso site paphotelpro.com, paphotelpro.com. Obrigado por vocês terem me escutado, né? E esse dia foi um dia muito bom da gente poder ter dividido muita experiência. E até a próxima com o próximo episódio do Papcast, o podcast mais completo da hotelaria.